noite, está começando o SBT Esportes Vale desta sexta-feira. Sextou, que maravilha, hein? Já chegou sexta-feira, final de semana bateu na porta. Só que aqui, meus amigos, tem esporte todos os dias, assunto importante, assunto polêmico, inclusive por conta do clássico de ontem. Tá muito bacana o programa de hoje. Inclusive, parabéns aos ganhadores dos ingressos do jogo do São José amanhã. Vieram aqui retirar, muita gente agradecendo. Teve gente que veio de bicicleta retirar. Eu fiquei sabendo da história do Mário. Ele veio retirar aqui da Rose, depois eu vou confirmar os nomes, me perdoem se eu errei. Eles vieram de bicicleta até aqui, retiraram o ingresso, eles são de Jacareí. No final das contas, o pneu da bicicleta furou e eles tiveram que voltar a pé. E ainda assim vieram aqui e estão super agradecidos. Que legal essa história, muito obrigado. E, enfim, é uma de tantas histórias dos nossos telespectadores. Eu já quero pedir a sua participação, é claro, no 12991848566, 12991848566. Afinal, este é o programa que mais premia o telespectador e hoje é o último dia daquela nossa ação com o IEX. Então, daqui a pouco eu vou falar mais, mas se você não mandou o seu vídeo para jogar boliche comigo, o Felipão falou que vai lá no IEX, uma janta com o cara, falou que, vai ser por nossa conta, vai ser por nossa conta. Então, peraí, manda o seu vídeo hoje, né? O número é o mesmo, 12991848566 e a frase você já sabe, eu quero jogar com o Lucas IEX. Pois é. Agora sim, vamos dar sequência ao nosso programa. Muitos assuntos. Alô, torcedor corintiano, alô, santista, calma, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que aconteceu nesse clássico. Inclusive, vou dar a minha opinião sobre o tal lance polêmico. Isso tudo daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar de Série A2, porque o São José recebe o Monte Azul em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, buscando, claro, se recuperar no torneio já que a equipe se encontra na 13ª posição com apenas 3 pontos. Nas 4 rodadas anteriores, a Águia do Vale, até o momento, 3 derrotas. 3 derrotas em 4 jogos, é muito ruim, um início muito ruim. E agora vai tentar se recuperar, né? Tá na frente aí, ó, vai jogar contra o Monte Azul, vai jogar em casa. Inclusive o jogo que você, torcedor que ganhou o ingresso, vai acompanhar. Mas precisa de mais. Mas jogando em casa tem a esperança, claro, dos torcedores, o fator casa é muito forte. E precisa mais do que nunca desse respiro. Porque o campeonato, querendo ou não, ele vai se afunilando. A briga vai sendo cada vez maior. E aí, meus amigos, para brigar por classificação precisa urgentemente desses 3 pontos. Mas antes de pensar em uma vaga no mata-mata, é preciso o quê? Ser realista para fugir também da briga contra o rebaixamento. Porque nessa situação atual é o que está acontecendo. Precisa ganhar para ficar longe de um projeto que é grandioso no São José, mas ficar fora da zona de classificação, péssimo. Agora, pensar em rebaixamento piorou. Então aproveitem que vai ter o jogo em casa, é o que o torcedor quer ver, um time que jogue futebol, um time organizado, um time que aproveite as situações de gol. Se não, meus amigos, uma derrota contra o Monte Azul amanhã significa aí, eu vou dizer, não o fim, porque ainda existem, e a gente já viu de tudo no futebol, mas não precisa passar por isso, vamos combinar, né? Inclusive, falando ainda de Série A2, o outro time da nossa região, o Burrão, está praticamente na mesma situação. Vai enfrentar a Ferroviária amanhã, às 3 da tarde, lá no Joaquinzão. A equipe passa também por um momento complicado na competição, já que também em 4 rodadas tem 3 empates e uma derrota. Não ganhou até agora. Sem somar uma vitória, o Burro da Central é a primeira equipe da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, com apenas 3 pontos à frente do São Bento, que está zerado. Ou seja, Diego Coelho, treinador do Burrão, tem um trabalho ainda maior. Primeiro passo, é o que a gente acabou de falar aqui, tirar o time da zona de rebaixamento. Aí sim pensar em um projeto maior, em classificação, que foi o que fez o Taubaté. Inclusive, ano passado, o Taubaté eliminou o São José na fase eliminatória. Só que os 2 times passando por um momento muito delicado. Precisa apresentar futebol, muitos erros bobos, literalmente bobos, em saída de jogo, perto da área. São coisas que não pode acontecer. É um momento de desliga ali, um momento de desatenção que custa o resultado. E nesses jogos, o Taubaté teve oportunidades de vencer as partidas e acabou desperdiçando pelo próprio erro. Então, assim, tem que modificar, tem que trabalhar, tem que estar concentrado para buscar o resultado, buscar os 3 pontos, aí sim, respira. Bom, saímos da zona de rebaixamento. E aí focar na classificação. Tanto São José quanto Taubaté ainda dá tempo. Tem tempo para se classificar. Quer ver? A tabela tá assim, vamos dar uma olhada. Coloca aí na tela aí, ó. Tá aí, ó, Ferroviária em primeiro, mas tá aqui, ó, São José em 13º e o Taubaté em 15º. Só que
O Taubaté, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 3 pontos. Uma vitória vai lá para 6. O Osasco está em oitavo com 6 pontos também. Então é um respiro. O que não pode é deixar para depois. Precisa vencer. O Taubaté ainda não venceu, não está convencendo o seu torcedor. Mas enfim, o Felipe falou, são as 15 rodadas. Agora é hora de correr atrás desse prejuízo desde já. E não deixar para depois. Busca o resultado, ganha em casa, ganha fora, o que der. E parar de ter esses erros que são bobos. Poderia ter vencido os outros jogos. Quem sabe agora, já nesse final de semana, não arrume, né, esse sistema, entre em concentrado, que o time tem condição de vencer. E o São José também tem totais condições de vencer essa partida. É entrar concentrado e fazer um bom jogo, principalmente o São José, que vai jogar frente ao seu torcedor, para recuperar a confiança deles, inclusive, e aí sim dar sequência no campeonato. Bom, e falando em times da região, olha a novidade, eu já conversei com você essa semana. Jacareí tem um time de futebol para chamar de seu que vai disputar o Paulistão, inclusive. E a nossa repórter Isa Tostes está no local, onde está acontecendo agora o evento de lançamento oficial desse novo projeto. Está chiquérrima. Boa noite, Isa. Como é que tá a situação por aí, hein? Oi, Lucas, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Olha, o evento tá chique aqui, o negócio tá bem bonito, viu? Cheguei um pouquinho aqui mais cedo, consegui pegar algumas imagens e tá muito legal esse evento oficial de lançamento do Jacareí Futebol Clube, né? Lançamento da nova identidade e do novo nome também do clube. E para falar um pouquinho sobre essas mudanças, eu tô aqui com o Café, pode chegar aqui um pouquinho com a gente. Ele é presidente do clube e a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, Café, eu queria entender um pouquinho sobre essas mudanças, né? Qual foi a principal mudança? Qual o motivo dessa mudança do clube? Boa noite a todos, né? Na realidade, essa mudança iniciou o ano passado, né? Se não me engano, mês de fevereiro, março, um diálogo que foi iniciado com o atual secretário Dutti, né? E foi um início de conversa muito positivo, né? Então teve todo o processo, né, para que isso hoje viesse a acontecer e graças a Deus deu certo, né? A gente fez todo o requisito que a federação exigia para que o estado pudesse pronto e hoje eu posso dizer que estou muito feliz, eu penso que a cidade também está muito feliz por nos receber e agora Jacareí Futebol Clube representar essa cidade com muito coração, isso aí você pode ter certeza. Ah, com certeza. E como tem sido a recepção da população aqui na cidade? Como que está a movimentação da torcida com o novo clube? Olha, eu confesso para você que eu estou surpreso, tá? Nos recebeu, a gente está há muitos anos no futebol, né? Eu confesso, não é que eu sou velho, calma, né? Eu tenho 45 anos, mas eu confesso, estou muito feliz, foi uma recepção está sendo, né? Muito calorosa e nós, hoje, fazendo parte da cidade, espero que lote o estádio para nós agora representar essa cidade de corpo e alma como você nunca pode imaginar. Entendi. Muito obrigada, Café, pela sua entrevista. E, Lucas, assim como o Café disse, esse evento, né, toda a mudança do clube também está tendo apoio da Prefeitura. E, para isso, eu estou aqui também com o prefeito, Celso Florencio, e com o secretário de Esportes. Pode chegar aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre isso. Então, prefeito, como tem sido esse apoio da Prefeitura, né, com o novo clube? Como que está sendo toda essa movimentação? Acho que foi o casamento perfeito, porque então Atlético Joseense não tinha casa e a gente tinha uma casa, mas não tinha um clube. Então somamos os esforços e assim nasceu o Jacareí Futebol Clube. É uma demanda da cidade, a cidade estava querendo torcer pela nossa camisa e agora vai ter a oportunidade de voltar a torcer para o Jacareí, de ver o nome do Jacareí no futebol brasileiro. Entendi, que legal. E qual a importância, né, disso para a cidade também? Acho que a gente fala tanto da questão de emprego, renda, que o próprio futebol gera, como também para as categorias de base, mas também no autoestima do jacareense, né? O jacareense se sentir representado, acompanhar os jogos com o time da cidade, e o time, tenho certeza que o time da cidade vai muito bem, vai ter bons resultados e vai dar muita alegria para Jacareí. Entendi, perfeito. Muito obrigada, prefeito. Então, Lucas, esse evento está sendo aqui hoje, né, para esse lançamento oficial do clube, e o Jacareí Futebol Clube já tem a presença confirmada no Paulistão A4 e vai estrear fora de casa no dia 31 contra o Penapolense, e aqui em Jacareí, né, jogando em casa, será no dia 7 contra a Inter de Bebedouro. E claro, a gente deseja muito sucesso para o novo clube e que possa ter muitas conquistas. Eu volto com você no estúdio. A Isa tá me ouvindo? O Café tá por aí ainda? Ele tá próximo a você?
Chama o Café aí com Café você. tá aqui sim. Chama ele aí. Café, você Manda pode um voltar aqui abraço um pra pouco. ele, fala que eu O fui Lucas goleiro dele no pediu pra chamar. Joseense e tô desejando toda a sorte do mundo nesse novo projeto. O Lucas falou que tá desejando toda a sorte, que foi goleiro com o senhor no Joseense e tá desejando toda a sorte pro mundo. Quer mandar um recado? Lucas, é um prazer imenso, né, falar contigo, né, e dizer que realmente o Lucas, o último clube dele, antes de exercer hoje a profissão de repórter, realmente foi conosco no antigo São José Futebol Clube, que teve aquela transação. Lucas, forte abraço, obrigado e conte conosco, estamos aqui à disposição assim que for preciso, tá bom? Abraço. Bom goleiro, Lucas? Sim, não tenha dúvida disso. Lucas, bom falar contigo. E assim que tiver oportunidade, vou fazer questão de ir aí para que a gente possa rever, tá bom? Abraço. É isso, Lucas, volto com você. Valeu, Isa, sensacional, muito obrigado. Aproveita a festa aí, traz umas coxinhas pra gente, um bolinho caipira de jacaré. Tô esperando, hein? Valeu, Isa, até mais. Sensacional. Olha o seguinte, muito legal a gente poder estar inserido dentro dos eventos aqui da nossa região. Toda a sorte do mundo mesmo pro Jacareí Futebol Clube, que dê muito certo e essa é a nossa torcida. Bom, e agora, falando em coisas boas, tenho também uma notícia extremamente importante para você que está com ansiedade, não está dormindo direito. Olha só, o Rafael tem a solução. Alô, Rafael, boa noite para você. Conta pra gente. Oi, Lucas, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Bom demais poder estar de volta aqui. E ó, para você que está aí nessa situação, está dormindo pouco, está dormindo mal, está com ansiedade, está com estresse, quer melhorar tudo isso, quer voltar a ter serenidade, quer poder dormir bem à noite. Quanto tempo faz que você não dorme uma noite toda? Sono profundo, aquele sono que regenera. Gente, a ansiedade, ela precede, às vezes, a depressão, ela precede casos mais graves. Então, a gente pode evitar isso tudo com o quê? Com níveis de magnésio adequados. O magnésio é o mineral da vida. Ele age em pelo menos 300 frentes, 300 reações bioquímicas do nosso corpo. Se você quer ter a sua saúde em dia, você precisa do magnésio. E a oportunidade está batendo a porta, porque você vai ligar agora, 0800 591 1176, vai garantir o seu magnésio com 80% de desconto nos próximos 10 minutos. Vou mandar para você com um seca-barriga, que é o nosso Monjaro natural. Não tem contraindicação. Vai ainda 4 meses do cálcio, para fortalecer os ossos. Não precisa de dinheiro, não precisa de cartão. É desconto, frete grátis, ligação gratuita e vai começar a pagar no carnezinho, no fio do bigode, para daqui a 45 dias. Liga agora, não perde a chance não. 0800 591 1176, Lucas. Sensacional, Rafael, muito obrigado. É isso aí, pega o telefone e já liga 0800 591 1176. Não perca a oportunidade que só a Joy entrega pra você no fio do bigode. Sensacional, o Felipão já tá ligando lá pro pessoal. Valeu, Rafael, muito obrigado. E agora 7h31, vai virar 7h32 e vamos falar então sobre o Campeonato Paulista e o que aconteceu ontem no jogo Santos e Corinthians. Pois é, tem muito corintiano chateado, mas vamos entender a história desse jogo, porque no finalzinho o Santos conseguiu arrancar o empate e o Corinthians ficou com um gostinho amargo. Vamos assistir. O Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro e o que não faltou foi emoção. Logo aos 8 minutos, os mandantes recuperaram uma bola no setor ofensivo e Gabriel Barbosa recebeu sozinho entre os zagueiros. O atacante bateu na saída de Hugo Souza para marcar, mas não estava valendo o lance. O bandeira assinalou posição de impedimento do jogador do Santos. 2 minutos depois, aos 10, a bola caiu nos pés de Yuri Alberto, que ativou o modo turbo. O jogador estava sozinho, mas mesmo assim resolveu armar um contra-ataque. Em uma jogada individual, o atacante foi disputando a posse e passou por 4 defensores, sendo parado apenas com falta, mas Yuri já estava na área. Com isso, pênalti claro marcado. O próprio Yuri Alberto foi para a cobrança, mas acabou batendo mal. Foi tirar muito de brasão e chutou para fora, desperdiçando a chance de abrir o placar. Mas é por isso que a gente ama o futebol. O jogador até então estava sendo vilão, após perder o pênalti. Mas em 5 minutos, caiu nos braços da Fiel. Aos 15, Yuri tentou a primeira, mas Brazão fez a defesa. Na sobra, Bidu tentou mais uma vez e Brazão estava lá de novo. Mas no terceiro rebote,
A posse caiu novamente nos pés de Yuri Alberto, que dessa vez não desperdiçou a chance e chutou forte para colocar o Corinthians na frente do marcador, 1-0. Após o gol, o Corinthians recuou o time e o Santos não chegava com tanto perigo ao ataque. O jogo parecia que terminaria com a vitória dos visitantes, quando Lautaro Martinez recebeu na entrada da área e foi parado com falta. Gabriel Barbosa foi para a cobrança. O camisa 9 do Santos chutou forte, no meio, e contou com uma ajuda de Hugo Souza para marcar o gol que deu o empate aos donos da casa. Final de jogo, Santos 1, Corinthians também 1. Pois é, acho que o primeiro ponto é se falar que o Yuri Alberto ele tem dessas de ir pro céu e pro inferno no mesmo jogo, acabou perdendo pênalti, desperdiçou e depois fez um golaço pelo Corinthians. O Corinthians que estava bombardeando o Santos no primeiro tempo, poderia ter feito muito mais. Aí vem o segundo tempo, o Santos melhora, o Vojvoda muda o time e começa a chegar com mais perigo. O Santos teve um gol anulado do Gabigol, muito bem anulado, só que veio o lance polêmico da partida. Porque no último minuto de jogo, ó lá, tá aí. Então o Gustavo Henrique, pelos olhos do árbitro, faz a falta, o Gabigol vai lá e chuta e faz um gol e uma falha do Hugo. A gente tem que falar, eu falei ontem inclusive que o Hugo é um dos melhores goleiros do Brasil e os melhores também erram, faz parte. Depois a gente vai ver o lance, primeiro sobre a falta, não foi, né? Vamos ser sinceros aqui, acho que todos nós concordamos que não foi absolutamente nada. O árbitro, eu tenho o nome do árbitro que é Lucas Moreto, foi afastado inclusive. Não honrou o nome dos Lucas, hein, Felipe? Dos grandes craques. Acabou errando, ele estava longe do lance, não foi falta ali, acho que é indiscutível isso. E depois, na hora da batida, o Hugo deixa o canto dele aberto e justamente o único espaço, olha, desse ângulo a gente consegue ver, o único espaço da barreira que está aberto é para não atrapalhar o Hugo. Ele vai estar bem posicionado, só que a hora que a bola passa muito rápido, é um lance que... E aí, tecnicamente, eu vou falar. Claro que do estúdio é muito mais fácil porque a bola foi muito forte e o campo estava molhado. Só que a hora que ele dá o salto, ele acaba perdendo tempo. E não é uma bola de queda, é a passada para o lado, ou fazer a entrada, ou tirar ela, porque não ia dar para segurar, talvez a bola é muito forte. Falhou, ele mesmo assumiu e faz parte. A grande coisa é que o lance da falta... Aí a gente sabe, eu não sei se tem alguém que acha que foi falta. Na minha opinião, não foi absolutamente nada. E que sim, o Corinthians acabou sendo prejudicado, o Santos melhorou no segundo tempo e não é um caso isolado também, né? Em que jogo, em qual dos jogos hoje em dia passa limpo, que não tem erro de arbitragem? Até na Copinha? A gente tem erro na Copinha, a gente tem erro no Paulista, a gente tem erro no Brasileiro, tem erro em todo lugar. Então assim, já começamos 2026 desse jeito, eu quero ver o resto. E aí, esse final de semana tem rodada de novo. Põe aí na tela, o Corinthians vai enfrentar o Velo Clube. O Corinthians joga no domingo, às 8h30 da noite. Pois é, importante jogo para o Corinthians pontuar e tentar se firmar na zona de classificação. E aí temos o confronto do Santos também. Vamos dar uma olhada quem que o Santos enfrenta. Olha aí, jogo dificílimo na Vila, às 4h. O Peixe encara o Red Bull Bragantino, que está lá em cima na tabela. E aí temos também o clássico do final de semana, o Choque Rei. Pois é, o Verdão vem de derrota histórica para o Novo Horizontino e o São Paulo também perdeu para a minha Portuguesa, para a minha Lusa. Então ambos os clubes precisando vencer, teve protesto lá no CT do Palmeiras e o São Paulo tá uma bagunça, precisando mais do que nunca vencer. Se o Palmeiras que tá lá em cima tá protestando, Você imagina o São Paulo. Você imagina. Olha só, vamos dar uma olhada na tabela do Paulistão pra gente entender. O São Paulo está na 14ª colocação, o Noroeste tem 3 pontos. É um formato novo, não é fácil, não dá pra brincar. O Bragantino é líder, Novo Horizontino. Olha os times do interior aí fazendo bonito. Só tem mais 4 rodadas, ou seja, o São Paulo tem que ganhar, não tem outra receita. O Corinthians e o Santos fechando a classificação. Quem tá na frente do Corinthians e o Santos aí? Portuguesa, vai que vai. E aí tem Guarani, Botafogo, Primavera, o Botafogo que venceu ontem, o Mirassol, o Velo Clube, que vai enfrentar o Corinthians, São Paulo, Noroeste e Ponte Preta. Olha só, antes de... Perigosíssimo. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, na volta, volto a falar com vocês do IEX, eu quero jogar boliche com você. Pois é, você que tá assistindo, você pega o celular, manda o seu vídeo no 12991848566, que hoje é o último dia, segunda-feira eu já vou mostrar os ganhadores, então não dá mais pra enrolar, eu quero você lá. Agora sim, eu vou para um rápido intervalo, mas você não sai daí não, que daqui a pouquinho tem a classificação do São Paulo na Copinha. SBT Esportes Vale. Oferecimento.
Blue Fit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Amor, me dá uma ajudinha aqui. Amor, me dá uma ajudinha aqui. Amor, dá uma ajudinha aqui. Amor, me dá uma ajudinha aqui. O carro quebrou. Fusion, me dá uma ajudinha aqui. Tem ajudinha que só o amor dá conta, mas quando se trata do seu veículo, é melhor deixar com a Fusion. Fusion, a proteção que combina com você. Amor! Pare um pouquinho, olha só, eu quero falar para você da importância do magnésio no seu corpo e na sua saúde. O nosso magnésio são mais de 300 indicações médicas para você. Ele vai cuidar da sua saúde física, aliviando a dor, tratando a inflamação, e da sua saúde mental, ansiedade, estresse, cansaço, fadiga. Inclusive o magnésio, ele cuida do coração. Todo especialista indica o magnésio porque ele fortalece veias e artérias, melhorando a circulação sanguínea. Você sofre com inchaço, formigamento, má circulação? Então liga agora que eu vou fazer o seguinte. Você que ligar agora vai ganhar 4 meses do Seca Barriga e vai ganhar o rádio. Só começa a pagar daqui 45 dias. Não precisa ter cartão e não precisa ter dinheiro. Ligue agora mesmo. 0800 591 1176. Sua família, minha família, seus amigos, meus amigos. Felicidade e alegria, vou pro Yax. Se vai ter confraternização, precisa ser memorável. Se for pra ter comida, tem que dar água na boca. Se vai ter diversão, tem que ser incrível. E se com boliche, tem que ser Yax. Yax, perfeito para empresas, famílias e amigos. Reserve sua festa agora. Vai ser inesquecível. Vai ser Yax. Yax, Yax, Yax. Oh, Yax. Janeiro, mês de férias, e aqui na Farmaconde os preços baixos continuam, ainda melhores para você cuidar da sua saúde. Confira. Cimegripe, esse aqui é 20 cápsulas, tá no precinho, R$11,99. De 21 e 27 por R$18,99 é Bepantol. Fralda Le Blue Baby, 46 unidades, essa é tamanho G, de R$44,79 por R$39,99. Na Farmaconde tem entrega gratuita para compras acima de R$150, então vem pra cá, Farmaconde, família, cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Voltamos e agora eu vou direto para a classificação do São Paulo na Copinha. Pode rodar. O São Paulo recebeu o Ibrachina, em partida válida pela semifinal da Copinha. Jogando no Morumbis, os mandantes pressionaram desde o primeiro segundo. Não à toa, abriram o placar com apenas 3 minutos de jogo. A pressão na marcação funcionou e após a roubada, Paulinho recebeu um belo passe em profundidade entre os defensores. O atacante esperou o kick da bola e de primeira chutou cruzado na saída do goleiro para deixar os mandantes na frente do marcador. 1-0. Os crias de Cotia aproveitaram o bom momento para manter a ofensividade e aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, a bola passou por todo mundo na pequena área. O goleiro Gabriel Sena saiu mal do gol e Isaac apareceu na segunda trave para subir mais alto que a marcação e fazer o segundo gol do tricolor. 2-0. O Ibrachina não havia se encontrado ainda na partida. Chegava pouco e quando atacava não levava perigo. Mas um lance deu esperança para o time da Moca. Aos 25, depois de tirar o perigo de perto, a bola sobrou na entrada da área e na tentativa de impedir a finalização, o zagueiro Isaac entrou na frente, mas foi com o braço aberto. Pênalti marcado para os visitantes. Luiz Fernando bateu forte, no alto, sem chances nenhuma de defesa para o goleiro, diminuindo o prejuízo do Ibrachina. 2-1. O São Paulo não sentiu o gol e aos 41, Isaac, que cometeu o pênalti, resolveu se aventurar no ataque. Ele foi fazer o cruzamento, mas a bola bateu na cabeça do zagueiro. Só que esse desvio serviu de assistência para Guilherme Santana, que mesmo marcado, conseguiu dominar e finalizar entre os defensores para marcar mais um para o São Paulo. 3-1. E se liga nesse lance, GB puxou a camisa do atacante tricolor. Como era uma jogada clara de gol, o juiz mostrou direto o vermelho. Sendo assim,
O Ibrachina ficou com 1 a menos, mas pelo menos o defensor impediu o 4º gol, correto? Errado. Isso porque ele não contava que Igor Felisberto ia bater com perfeição a falta, sem chances nenhuma para o goleiro Gabriel Sena. Um golaço, dando assim números finais na partida. Final de jogo, São Paulo 4, Ibrachina 1. Aí o Igor foi feliz ao ver o canto aberto. Igor Felisberto. Essa foi boa. Nossa senhora! E tá aí a final da Copinha, então acontece no domingo. São Paulo e Cruzeiro, olha aí, jogo importante. Eu acho que esse ano, na Copinha, pelo menos o Tricolor vai dar alegria pro seu torcedor. Eu acho, minha opinião, o Felipe tá ansioso. Calma também, vamos com calma. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Thalita. Ô, Thalita, obrigado, você tá sempre aqui comigo. Manda um beijo pra sua mãe, são pessoas que eu admiro demais. Vocês são maravilhosos, como vocês costumam falar comigo. A Ingrid tá aqui com a gente, o pessoal de Ubatuba. O Corinthians foi prejudicado ontem pela arbitragem. O juiz errou, na minha opinião, sim. Boa noite, Lucas. Tô assistindo, quero jogar boliche, vai mandando o seu vídeo. É isso aí. Notícia de última hora, torcedor corintiano. Memphis Depay tirou o Corinthians da bio do Instagram, hein? Ali embaixo, tá no Instagram, tá ali embaixo, tinha lá, já @Corinthians. Agora não está mais. O que isso significa, ainda não sabemos, mas na semana que vem teremos novidade. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje. Você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Sextou, tchau, até semana que vem.